Olá, meu nome é Eric Duarte, eu sou R3 de Medicina de Emergência e esse é o treinamento no protocolo de hemorragia maciça do Hospital Governador Celso Ramos, primeira versão, que se iniciará no dia 15 de dezembro de 2025. Esse protocolo foi desenvolvido em colaboração com a Ana Carolina, residente de emergência, doutora Cláudia, doutor José Antônio. Essa é a versão aula, onde eu vou explicar as etapas do protocolo e explorar alguns conceitos a mais. Existe uma versão rápida, apenas com um folder, que vai ser disponibilizada separadamente. Esse protocolo ele serve para trauma, hemorragia digestiva, hemorragia pós-parto, hemorragia intraoperatória, mas a gente vai focar agora num caso de trauma. Paciente masculino, 30 anos, acidente de moto versus Porsche, trazido pela ambulância básica na sala de trauma. Estava agitado, pálido, hipotenso, taquicárdico, hipocorado, saturando 94 em máscara com 10 litros. Foi diagnosticado um pneumotórax na chegada, drenado, mas não teve melhora. E ele tinha um FAST positivo na janela hepática. No dia a dia, existe uma multiculturalidade do que é prescrito num paciente que tem um choque hemorrágico. Alguns fazem 2 CHAD, outros fazem 2 CHAD, 2 plasma, outros fazem 1 para uma unidade de plaqueto, ou para uma féris, ou um pool, outros fazem 2 de soro. E os setores que mais lidam com paciente com choque hemorrágico acabam não falando a mesma língua e sai uma verdadeira pizza de tudo. Esse protocolo ele não tem nada de muito diferente, tá? Ele é muito parecido com diversos outros. Esse aqui é um que se assemelha bastante, que é o do HPS, que usa sangue total, mas a gente foi atrás de protocolos no Brasil inteiro. Esse é o de Fortaleza, da UniOeste. Esse aqui é a revisão da Sociedade de Trauma dos Estados Unidos, Sociedade Americana, do Comitê de Cirurgiões no Trauma. Aqui são as recomendações, que basicamente são as mesmas. Ele foca um pouco na cirurgia também, na damage control. Existe uma revisão de 2019 de um aluno da anestesia, um residente, muito boa. Ele revisa bem ali a literatura. E quem já entrou no centro cirúrgico já viu esse quadrinho laranja colocado na parede. A parte médica é muito boa. Ela tem o que precisa ser feito, tem critérios. Só que um protocolo ele precisa de articulação de diversos setores para ele funcionar de uma maneira rápida e tentar tirar os entraves dele. Aqui são alguns artigos que vocês podem, que a gente se baseou, tá? Então vamos lá, definição de transfusão maciça. Só um detalhe, transfusão maciça ou hemorragia maciça, qual a diferença? O termo mais moderno é hemorragia maciça, porque a hemorragia, ela envolve não só o ato de transfundir, mas de evitar hipotermia, corrigir hipocalcemia, damage control, então fazer hipotensão permissiva. Não é só transfundir que a gente precisa do paciente, mas acaba que o nome pegou, né? O termo transfusão maciça, ele é um termo meio ruim, porque ele é meio antigo. Ele vem em parte da cirurgia cardíaca e era quando o paciente ele basicamente trocava metade ou toda a volemia dele. Então, um jeito de definir 0,7 vezes o peso masculino, o indivíduo que tem 70 quilos tem 4,9 litros de sangue. Então, se em 24 horas ele perdeu isso, ele precisa de uma transfusão maciça. Ou um bem comum no UpToDate está assim, transfundir mais de 10 CHADs em 24 horas. Tem várias outras definições, mas existe um problema. Elas são retrospectivas. Quando o paciente transfundiu 11 bolsas de sangue, ele já transfundiu. E quando eu tô lá no começo? Será que esse paciente vai precisar de 10 CHAD para estabilizar? Então, hoje em dia, a gente fala em pacientes sob risco de transfusão maciça. Como é que a gente definiu a abertura do nosso protocolo? Diversos outros protocolos definem desse jeito. O protocolo de hemorragia maciça ele deve ser ativado se o paciente tiver uma hemorragia visível ou presumida. Visível, uma amputação, uma hemorragia digestiva alta, pós-parto, presumida, choque ali num paciente que tem líquido livre depois de um trauma. E um dos dois, ABC score maior ou igual a 2 ou shock index maior que 1. Essa é a definição básica. Existe um campo
se o médico quiser abrir o protocolo e o paciente não se enquadrar nesses critérios. Não tem problema, ele abre e justifica depois, escreve ali no pedido de sangue. Imagina, o paciente ele tem um marcapasso que seta em 70. Ele nunca vai ficar taquicárdico. O marcapasso é feito para ficar em 70. Uma gestante que tem parâmetros fisiológicos diferentes, beta-bloqueado, por assim vai. O paciente ele pode ter Shock Index positivo e ou ABC Score. Shock Index é o aumento desproporcional da frequência cardíaca pela PA sistólica. Então, se eu pegar um paciente com uma frequência de 124 e uma PA de 93, tu pode ficar na dúvida, assim, pô, ele não tá hipotenso ainda e tal. Mas se tu fizer a razão, tu vai ver que dá maior que 1,0, tá? E o ABC Score, hipotensão, taquicardia, FAST positivo, no contexto adequado, né? Não vou lá fazer ultrassom no ambulatório de ascite. Mecanismo de trauma penetrante, uma facada, um tiro, uma barra de ferro. Qualquer um dos dois, se der positivo, ele abre. Como que eu abro na prática? Médico e enfermeiro vão trabalhar em conjunto. O médico vai fazer o seguinte, ele vai ligar para o banco de sangue e vai dizer: oi, aqui é Eric da sala de trauma, eu estou comunicando a abertura do protocolo de hemorragia maciça para o paciente José da Silva Sauro. Eu solicito 2 bolsas de sangue total O positivo com urgência. O banco de sangue está orientado, já está acordado que 2 bolsas de sangue O positivo vão descer, tá? E o médico vai ligar para o telefonista. Oi, aqui é Eric da sala de trauma, eu estou abrindo um protocolo de transfusão maciça, tá? O paciente é o José da Silva na sala de trauma, beleza? Aí a telefonista vai ligar para os setores que podem ter que se preparar para esse paciente. Não que vão, mas que podem. E o enfermeiro vai abrir no grupo de WhatsApp, que vocês devem estar adicionados. Se não tiverem, me procurem, que eu adiciono vocês. Que vai comunicar o nome, data de nascimento, setor, horário da comunicação ao banco de sangue, que o médico ligou, e quando que o sangue chegou, que não está ali, mas vai ser colocado, tá? O médico, ele vai prescrever a transfusão maciça. Hoje em dia não dá mais para pedir sangue lá em documentos, EMOSC. Tu tem que ir em prescrição, hemoterapia, clica em incluir. Aí ele só preenche o que tem o asterístico, que é o obrigatório, e ele já gera o documento para ti, com o que tu quer prescrever e com o termo de consentimento. Medidas iniciais. Isso aqui todo mundo que já teve aula de trauma sabe disso, né? Aula de hemorragia, de choque hemorrágico. Mas vamos falar o óbvio. O paciente vai ser identificado, tá, com uma pulseira roxa, que está disponível num kit de hemorragia maciça, que eu já vou mostrar para vocês. No mínimo 2 acessos calibrosos, né? Vai vir 2 bolsas de sangue. Controle de hemorragia, tourniquet se precisar, compressão direta. Ácido anexâmico, se indicado. No politrauma a gente pode fazer 2 gramas direto. Nos outros, que é o pós-parto, TCE leve moderado, a gente faz 1 grama em ataque depois em 8 horas. E hemorragia não tem evidência. Evitar lá a tétrade letal do trauma, né? Então eu evito hipotermia, hipertermia. Tira as roupas molhadas, eu cubro com manta térmica, aumento a temperatura da sala. A gente ainda não tem aquecedor, vou falar isso no final da aula. Evitar hipocalcemia. Os conservantes do sangue, eles diminuem, eles quelam o cálcio. E o cálcio, ele é primordial na cascata de coagulação. Então, eu preciso transfundir gluconato de cálcio quando o paciente for transfundir. Qual que é a proporção? 2 unidades de sangue total, 30 ml de gluconato, 10%. 4 unidades de outros componentes, tipo 2 chá e 2 plasma, também prescreve, tá? Reversão de antitrombótico, se o paciente estiver usando ali um antiagregante, um anticoagulante. Alguns a gente não tem disponíveis, tá? Mas tá ali isso é para o futuro. E tá ali na versão escrita tem todos. Isso aqui é só uma parte deles, tá? Minimizar cristalóides. Eu dá muito volume para ele, 3 litros de soro, aumenta a pressão, mas dilui, vira uma água rala, uma água de carne dos fatores de coagulação, então ele não para de sangrar. Então eu tento minimizar para mandar sangue, que é o que ele perdeu. Eu considero vasopressor, se não está resolvendo com sangue, né? Dentro da hipotensão permissiva, que eu já vou falar. Existe uma discussão entre se noradrenalina ou vasopressina é a melhor. Faço ringue lactato, exceto no TCE, que é melhor fazer soro, tá? Hipotensão permissiva. Imagina assim, 2 bolsas, 2 luvas de tamanho P. Eu encho uma com 200 ml e outra com 500 ml. E eu faço um furo com uma agulha nas duas. Qual que vai sair com mais pressão?
a que tiver mais água. Então, se eu aumentar a pressão do meu paciente, ele aumenta a pressão, mas ele sangra mais, ele perde a volemia dele, que é única. Então, se viu que se eu baixar um pouco o limiar da hipotensão, sistólica de 70, 90, PM de 50 a 60, o paciente morre menos, tem menos desfechos ruins. Exceto se ele tiver TCE concomitante, que daí eu tenho que preservar o cérebro, é um PM maior que 90. O médico, ele vai pedir laboratórios, já tem um pacotinho ali que chama protocolo de hemorragia, transfusão maciça, tá? Só pedir. E o enfermeiro vai coletar tanto o sangue para o laboratório quanto para o banco de sangue, tá? Essa etapa a gente colocou que o enfermeiro vai, ou o técnico designado, para a gente ganhar tempo. E o enfermeiro vai designar quem vai levar lá em cima. A gente não vai esperar o laboratório vir. Então alguém vai ter que ir lá. O acadêmico, o técnico, o enfermeiro disponível, o médico, alguém que estiver ali disponível tem que levar lá, tá? Aqui está o kit de hemorragia maciça, vem no saquinho com os tubinhos que já precisa e com a fitinha roxa, tá, da identificação. Ele vai ficar ali um e um reserva dentro do carrinho de parada, tá? Facinho de achar. O que e quanto transfundir? Revisão básica. O sangue que a gente doa, ele é dividido no concentrado de hemácias e no plasma rico em plaquetas. Desse plasma rico em plaquetas, eu tenho concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado. Concentrado de hemácias é oxigênio, hemoglobina. Faz a célula funcionar. Plasma fresco congelado são os fatores de coagulação. E plaquetas é o início de tudo, é a agregação plaquetária, tá? Água com sal é bom para fazer macarrão. Se o paciente perde sangue, não é soro fisiológico ou Ringer, é sangue que ele está precisando, tá? Esse é o resumo do nosso protocolo. Essa é a figurinha que vai lá no nosso folder, que se tu entender ela, é o principal. O nosso protocolo ele tem duas fases, uma que a gente chama de cega e outra que é guiada. Cega por quê? Porque se vir eu, ou se vir o Papa, se vir o morador de rua, eles vão receber as mesmas coisas, tá? Independente do tipo sanguíneo. Recebe uma bolsa de sangue total O positivo, já vou explicar por quê. E o laboratório, enquanto está recebendo essas duas bolsas de sangue total, que já chega imediatamente quando ligou para eles, vem 2 chá de 2 plasma e uma plaqueta. Esse é uma aferes ou pool, tá? Tu não precisa decidir o que vai ser, se é pool ou aferes, mas não é uma unidade. E depois vem a fase guiada por metas. Reparem só nessa linha tracejada, que eu vou falar depois dela. A parte do positivo, né? Primeiro, idealmente seria legal se a gente pudesse transfundir sangue O negativo. Mas primeiro, não existe tanta gente negativa assim, RH negativo na população, é 16% da população, e gera um problema de logística. E segundo, o risco de transfundir, gerar uma doença hemolítica do recém-nascido, uma reação transfusional, ele é baixo. Essa revisão ela coloca que de 0,6% a 2% das fontes trazem esses riscos de transfundir. Então, o 2% nem distinguindo reação hemolítica leve, moderada ou grave. Então, ele é menor. Logo, num paciente que está morrendo de choque hemorrágico, faz sentido transfundir O positivo enquanto nós temos a tipagem. Transfundir sangue total é mais fisiológico, tem o sangue completo, né? Então não é só os separadinhos. Ele reduz o material genético que eu vou transfundir. Então, se eu transfundo 2 bolsas de sangue total, eu tenho pessoa A e pessoa B. Se eu faço 2 chá de 2 plasma e uma plaqueta, eu tenho pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. E a aferes é 6 doadores. Eu tenho 10 materiais genéticos diferentes para fazer reação. Ele é mais rápido para produzir, ele é mais fácil de entender. Às vezes o residente não precisa saber diferenciar que o plasma fez congelado, eu preciso transfundir sempre. Sangue total é fácil, o cara tá perdendo sangue total, né? Só lembrando que a bolsa de sangue total tem 500 ml, o concentrado de hemácia tem 300 ml, o plasma 200. Bom, aquela setinha que eu falei que está entre a fase tracejada da fase cega para a fase guiada, quer dizer o seguinte: o protocolo ele dá uma pausa ali. Então, ele transfundiu a fase do sangue total e a fase do chá, 2 plasma e um aferes e um pool.
o médico vai ter que comunicar ao banco de sangue se ele vai querer mais sangue, mais hemocomponentes, tá? Por quê? Porque não dá pra vir o tempo todo e acabar desperdiçando. Também, o meu paciente, se ele coletou os exames de sangue, é para já ter chegado lá no laboratório, o laboratório está ciente, esse sangue passa na frente de todo mundo, e ele vai passar ali em 1 hora, já deve sair o resultado. Então eu vejo que de fato meu paciente precisa transfundir. Logo, eu transfundo se o paciente precisa e o que ele precisa. Se caso não tiver saído os resultados, eu repito a fase azul, não tem problema. A fase guiada por metas são essas as metas. Hemoglobina maior que 7, hernia maior que 0,5, se não faço plasma, fibrinogênio maior que 150 ou 200 na gestante, plaqueta, 50.000 ou 100.000 no TCE. Eu tenho que ter mais um raciocínio, né? Então, às vezes o sangue, a hemoglobina inicial não é baixa, né? Ela pode vir alta, não deu tempo ainda de diluir. Mas aqui são metas que a gente tenta deixar pelo menos maior que isso, tá bom? Importante. Quando o paciente ele vai de setores, tipo, ele teve hemorragia digestiva lá na sala de reanimação e foi pra endoscopia, teve no trauma e foi pro centro cirúrgico, teve no centro cirúrgico e foi pra UTI, eu preciso passar a parte da transfusão. Então eu falo assim, o anestesista, esse aqui é o paciente masculino, 30 anos, moto versus esporte, chegou hipotenso, agitado, taquicárdico, pálido, tem ali uma lesão de hepática, tá? Do FAST positivo. O cirurgião vai indicou a laparotomia exploratória. Eu abri o protocolo de transfusão maciça para ele, tá? Já foi 2 sangue total, tá entrando 2 chás, 2 plasma e uma plaqueta que tá começando a entrar agora, tá? Tá aqui na bolsa. Os lábios foi coletado, eu não vi, mas checa eles e vê se tu vai querer continuar ou não. É uma passagem de plantão, como qualquer outra informação que eu vou ter que passar. Quando é que o protocolo para? Vai vir sangue eternamente, sem parar? Não dá, isso gera desperdício, né? Ele para se o paciente for a óbito e ele para se o paciente estabilizar. Não existe um score para dizer pontuou tanto e estabilizou. Então eu vou ter que também raciocinar. Ele preencheu as metas laboratoriais, a torneirinha fechou com a cirurgia, ele está contido, o paciente melhora dos parâmetros, menos taquicárdico, menos hipotenso, aí o médico decide fechar. E o médico tem que abrir o protocolo e o médico tem que fechar o protocolo. Talvez não seja o mesmo médico, mas eu preciso comunicar para o banco de sangue. E eles vão ligar para vocês. Dúvidas frequentes, essa aqui eu acho que eu já falei todas, tá? Bom, aqui da parte da hemorragia digestiva, normalmente se coloca para transfundir mais CHAD, tá? Mas tem referência para fazer de sangue total, 1 para 1 para 1, na hemorragia digestiva também. Aqui tá o nosso folderzinho, é praticamente completo, só vai mudar uma questãozinha ou outra do telefone ali. Ele tem a figura básica, as doses que precisa, do cálcio, certo? Bom, para o futuro, talvez um aquecedor de fluidos de sangue, mas isso a gente vai falar depois, certo? Muito obrigada, meu nome é Eric Duarte. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a qualquer momento, eu tô ali no grupo. É só mandar mensagem para mim, pode ligar, que eu estou disponível para tirar dúvida, mesmo durante a execução do protocolo. Muito obrigado.